Olá, meu nome é André Vieira e eu venho aqui para vocês hoje apresentar um trabalho sobre tipos de tecido conjuntivo. O nosso grupo é formado por mim, André Vieira, Elilde Santos, Marcos Andrade e Rogério Barroso. Bem, irei falar para vocês sobre os tipos de tecido conjuntivo, que é o embrionário e o propriamente dito. O embrionário ele pode ser mesenquimal ou mucoso. E o propriamente dito, ele pode ser frouxo, reticular e tecido conjuntivo adiposo. No adiposo nós temos, ele pode ser ou unilocular ou multilocular. E também nós temos tecido conjuntivo denso modelado e o não modelado. Tecido conjuntivo embrionário mesenquimal é um tecido embrionário derivado da mesoderme. Durante suas fases de transformação, o mesoderme origina-se uma espécie de tecido conjuntivo primitivo, chamado mesênquima. A partir do mesênquima, passam a se formar todos os tecidos conjuntivos: o conectivo, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético, bem como os tecidos musculares. Essa aqui é uma lâmina do cordão umbilical. O tecido conjuntivo mucoso é composto basicamente de fibroblastos e de consistência gelatinosa, graças à predominância de ácido hialurônico com muito poucas fibras. O tecido mucoso é o principal componente do cordão umbilical. Agora vamos falar para vocês sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo. De origem mesodérmica, o tecido conjuntivo caracteriza-se por preenchimentos dos espaços extracelulares do corpo e a importante interface entre os demais tecidos, dando-lhes sustentação e conjunto morfologicamente apresenta grande quantidade de material extracelular, matriz, constituído por uma parte não estrutural denominada de substância estrutural, amorfa e outra fibrosa. Bem, o tecido conjuntivo frouxo caracteriza-se pela abundante presença de substância intercelular e relativa quantidade de fibras frouxas distribuídas. Nesse tecido estão presentes todas as células típicas do tecido conjuntivo, os fibroblastos ativos na síntese proteica, os macrófagos com grande atividade fagocitária e os plasmócitos na produção de anticorpos, ou seja, tem um importante papel na defesa do nosso corpo. Como vocês podem ver, o tecido conjuntivo frouxo se localiza abaixo do epitélio e acima do tecido conjuntivo denso. Olá pessoal, meu nome é Elilde e eu vou falar para vocês de tecido conjuntivo reticular. Esse tecido tem como principal função produzir as células sanguíneas e da linfa, como por exemplo os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e os glóbulos brancos, que são os linfócitos. Bom, vou falar agora sobre tecido conjuntivo adiposo. O tecido conjuntivo adiposo tem como principal função armazenamento de lipídios, reserva energética, serve também como isolante térmico para algumas espécies de aves e mamíferos, auxilia na regulação térmica, sendo distribuída sobre a pele, que constitui a hipoderme. Ele é formado por células adiposas, porém essas células elas são grandes e arredondadas e no seu interior apresenta gordura em todo o seu citoplasma. Essa gota de gordura empurra o citoplasma e o núcleo para a periferia da célula. Porém, nessa lâmina, nós não estamos vendo a gordura que deveria estar aqui. Por quê? Durante o processamento histológico, a gordura foi dissolvida e o que podemos visualizar é só a vacuolização. Bom, o tecido conjuntivo adiposo multilocular, ele tem a célula e ele é dividido em partículas maiores e menores de lipídios. Principal função, a hibernação de algumas espécies de animais. Tecido conjuntivo denso, ele pode ser dividido em tecido conjuntivo denso modelado e tecido conjuntivo denso não modelado. Uma característica do tecido conjuntivo denso modelado é que ele apresenta uma grande predominância de células que são os fibroblastos e essas fibras elas se dispõem paralelamente de forma organizada, por isso que recebe o nome de tecido conjuntivo denso modelado.
Esse tipo de tecido apresenta uma grande predominância de fibras colágenas. E qual seria a função dessas fibras colágenas? Proporcionar resistência ao tecido. Essas fibras, elas são sintetizadas por células chamadas de fibroblastos. Como nesse tipo de tecido existe uma grande quantidade de fibras colágenas, essas fibras fazem com que os fibroblastos fiquem aprisionados e alinhados em fileiras entre as fibras, evidentemente agora como fibrócitos, apresentando os seus núcleos alongados e escuros. O tecido conjuntivo denso modelado são encontrados em duas situações, formando tendões, mediando o ligamento entre músculo e ossos, unindo ossos entre si. Vou falar agora sobre tecido conjuntivo denso não modelado. O tecido conjuntivo denso não modelado ocorre nas regiões dos organismos onde existe a necessidade de resistência a trações, à pressão e ao atrito. O tecido conjuntivo denso não modelado, ele é caracterizado por possuir células pequenas, uma quantidade de material amorfo e uma grande quantidade de fibras colágenas que se dispõem de forma desordenada, enquanto no tecido conjuntivo denso modelado, as fibras elas estão organizadas de